Aqui é da TA Arquitetura e Designer, o seu canal do YouTube cheio de dicas de decoração e reforma. Se inscreve no canal, clica na sinetinha e deixa o seu like. O vídeo de hoje é sobre pintura. Você sabe como você deve fazer a pintura da sua casa, do seu comércio? Gente, muitas pessoas pensam que pintura é simplesmente passar um rolo de tinta na parede. E não é bem assim. Você passar um rolo de tinta na parede, você muda a cor da parede. Você até está pintando a parede, mas não é um serviço adequado de pintura, tá? A pintura, ela serve para várias coisas, principalmente para corrigir as falhas e os erros da parede. Então, por exemplo, sabe aquelas paredes muito grosseiras, inclusive parede de drywall, tá? Que você tem que fazer toda uma preparação com seladora antes de você pintar quando é drywall. Então, por exemplo, a sua parede, ela tá toda grosseira. O que você tem que fazer? Você tem que fazer tipo passar uma massa de gesso na parede para ela ficar bem lisinha e bem perfeita. Só com massa corrida dá muito mais trabalho e você vai gastar muito mais dinheiro. Você consegue fazer também com a massa corrida, mas não é o ideal. Então você tem sim que fazer o alinhamento da parede, tem sim que tirar toda aquela parte texturizada. E você consegue, inclusive, na pintura, você consegue corrigir defeitos de passagem de porta, de passagem de corredor, às vezes quando está muito torto ou quando está muito menor, você usa o gesso para isso e o resto você amacia com massa corrida. Eu vou mostrar para vocês uma situação de um apartamento onde nós corrigimos várias falhas da parede com massa corrida. Dá uma olhada. Olha, gente, vocês estão vendo? Onde ele tá lixando é exatamente o furo do ar-condicionado. Ó, ali nós tivemos que colocar gesso. Ó, porque o buraco foi muito grande. Então, nesse caso, foi gesso e agora ele tá finalizando com massa corrida para deixar um bom acabamento. Nessa parte entre a porta e a janela, também nós retiramos uma parede. Também foi gesso. E agora, o restante a gente fez com massa corrida, tá vendo? O alinhamento dessa passagem para a cozinha, que estava toda torta. Todo lugar que vocês estão vendo a marca é onde estava torto. Nessa parte da parede que nós cortamos. Tá vendo como tem bastante massa corrida? Olha, nos cantos, gente. Olha como tá ficando o canto, porque nós colocamos bastante massa corrida para deixar bem certinho. Bem certinho essa quina, né? Ela tem que ficar perfeita. Ó, tá vendo como as quinas estão bem amaciadas? E olha como já tá a parede do buraco do ar-condicionado. Já tá fazendo toda a diferença, ela já tá bem mais alinhada. E olha a quina já com quase finalizada. Ó, uma super diferença. Olha do outro lado. Vocês viram como nós corrigimos as quinas das paredes e a passagem entre a cozinha e a sala? Tudo isso foi corrigido com gesso e com massa corrida. Dá bastante trabalho para você deixar tudo bem alinhado, bem bonito. Outra coisa também, eu vou mostrar para vocês um apartamento que tinha umas fitas adesivas na parede. Gente, não coloque fita dupla face em paredes. Ela é muito difícil de você tirar. Por quê? Porque ela espelha na parede. Mesmo que você raspe com espátula, que você passe milhões de coisas, mais pra frente, depois que você amaciou a sua parede, depois que você pintou, vai passar um tempo, ela vai espelhar de novo. A mesma coisa acontece com caneta. Não escreva com caneta nas paredes, porque aquilo dura eternamente. Ela não sai nunca mais da parede. Você amacia, você pinta, você amacia, você pinta e vai passar uns meses, ela vai aparecer o rebaixo aí. E até mesmo depois que você corrige a parede, ainda aparecem umas falhas dela. E agora, finalizando a pintura, quando você vai fazer o detalhe da pintura com rodapé, com gesso, principalmente quando você usa cor, quando você tem paredes de várias tonalidades, você tem que sempre fazer, a gente fala de envelopar. Envelopa o móvel com fita, envelopa a parede com fita. A mesma coisa é com o seu gesso, com a moldura do seu gesso. A mesma coisa quando você vai mudar de cor de uma parede para outra. A mesma coisa no rodapé. Então você sempre tem que usar aquela fita para você poder pintar com mais tranquilidade. E tem que saber colocar a fita, porque se você não coloca a fita direito, o que acontece? A tinta passa por baixo e borra seu rodapé. Ou a tinta passa para a lateral e borra sua outra parede. Então, tem alguns pintores que são muito caprichosos, que conseguem fazer o recorte
sem a fita, mas é muito difícil. E você pode também pintar os rodapés. Você usa tinta esmalte ou epóxi para pintar o seu rodapé. Geralmente é tinta esmalte que você usa. Ah, meu rodapé tá velho, tá amarelado, não tem problema. Amacia o rodapé e pinta com tinta esmalte. Ele fica como novo. Dá uma olhadinha aqui como a gente fez. Olha, tá vendo? Precisa lixar bem entre a parede e o rodapé. Aí você lixa também o rodapé, porque você vai amaciar ele e rolar tinta esmalte nele, para ele ficar bem perfeito. Olha, agora aqui para fazer o recorte do gesso, não colocou fita, ele fez o recorte direto. Tá vendo como tem que estar com a mão bem firme para fazer? Já na porta, no rodapé, nos móveis, a gente envelopou com a fita. Olha, agora ele vai rolar a parede, mas vocês podem observar, estão vendo a fita no rodapé? Se você põe a fita bem certinha, ela não borra o rodapé. E agora rolando a parede da forma correta, para não ficar mancha na parede. Que até para rolar você tem uma forma certa. Agora, finalizada já a pintura, dá pra ver bastante a diferença de tudo isso. Tem muita gente que me pergunta, Tânia, como é que eu faço para pintar azulejo? Como é que eu faço para fazer as pinturas dos meus revestimentos, que eu não gosto mais deles, porque eles estão muito antigos? Gente, tem duas formas de você fazer pintura de revestimento. Isso serve para azulejo, porcelanato, pedra natural, tá? Tem algumas pessoas que pintam com esmalte. Esmalte não é a tinta certa para isso. A tinta certa para isso é epóxi. Você tem que pintar com tinta epóxi. E como você faz isso? Se você quiser assumir o seu rejunte, você pinta com rolo por cima do azulejo com rejunte, tá? A cor que você quiser, ele fica todo com a cor que você quer, usando tinta epóxi, e ele fica parecendo, assume o desenho do revestimento com o rejunte. Tânia, mas eu não gosto mais daquele rejunte, eu quero que ele fique como uma parede lisa. Aí você tem que usar massa plástica entre os rejuntes para deixar bem certinho, bem alinhado, para você poder rolar a tinta epóxi por cima. Daí ele fica parecendo uma parede lisa. Tá? Então tem as duas formas que você pode estar fazendo. Inclusive em pedra natural. Tá? Pedra natural você usa uma seladora e depois você faz o mesmo procedimento. Passa o epóxi também, que ela cobre super bem a sua pedra natural. Então o epóxi é a tinta certa e não esmalte. Esmalte, ele com movimento, com atrito, ele vai soltando e ele não fica muito bonito. O epóxi que dá um acabamento mais perfeito. Inclusive no piso do banho, tá? Você pode fazer isso em toda a área de dentro do box, inclusive piso. Claro que com o tempo você vai ter um pouco mais de manutenção, porque você fica circulando em cima e tudo mais, ele te dá uma manutenção. Mas se você quiser, não gosto mais, manda um epóxi em cima do revestimento, fica super legal e você não perde a proteção do seu banheiro, porque é importante você ter a proteção do banheiro com revestimentos, né? Com azulejos, com porcelanato. Ele mofa menos do que você pintar direto a parede, por mais que existam tintas que são antimofo, que são à prova d'água e tudo mais. Para quem usa o banheiro direto, eu não aconselho, tem que ter revestimento, tá bom? E aí, vocês gostaram das dicas?